Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do BPcast. Estou aqui ao lado de uma pessoa que eu admiro bastante. Na minha concepção, um jovem empreendedor e que está tendo um destaque no cenário nacional muito significativo. Ele que é meu amigo, o meu pupilo, um jovem super talentoso e que quem dera que o Brasil formasse tantos talentos como ele. Zé, ele que é o fundador do CJT, Comunidade de Jovens Tributaristas. Valeu, meu velho. Que prazer estar aqui conversando contigo, Zé. Antes de mais nada, eu gostaria que tu se apresentasse ao pessoal que está aqui ouvindo. Pessoal, boa tarde a todos. Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui contigo. Antes de me apresentar, queria até falar de um caso que eu nunca esqueço, de quando a gente conversou pela primeira vez. Você falou da CJT. Quando a gente fez um podcast junto, tu falasse, vocês vão crescer muito ainda na vida. Há uns 3 anos, tu lembra disso? Lembra de verdade? Lembro, com certeza, pô. Aí eu fiz, porra, esse cara tá sendo educado, tá sendo, diplomático. E aí é engraçado porque quando você se junta com pessoas que já trilharam aquele caminho, naturalmente você vê que é possível. Então, basicamente, eu me chamo José Vitor, prazer falar com todos. E eu me defino, Paulinho, como um cara que teve a oportunidade e aproveitou. Basicamente, desde muito cedo, eu observei pessoas que eu admirava, você é um deles, e disse, pô, se ele conseguiu, talvez eu também consiga. E eu fui atrás, Então, hoje eu tenho 24 anos, sou fundador da CJT, que é um clube que se propõe a construir a próxima geração de juristas e contadores pelo Brasil. Hoje a gente está em 18 estados, Em paralelo também sou fundador do meu escritório, estou aí na loucura igual você, Comecei. E, basicamente, muito além de falar de projetos, eu acho que minha missão, assim, no empreendedorismo, na advocacia, é encorajar pessoas a tirar o sonho do papel, sabe? Porque o papel aceita tudo. Então, acho que minha maior missão profissional, acima de CNPJ X ou Y, é encorajar os meus amigos a dizer que, é possível. Que bacana, Zé. E assim, eu coaduno do mesmo pensamento que o seu. Eu sempre tive a clareza suficiente de que eu não sou melhor do que ninguém. Até porque os meus resultados na minha vida comprovavam essa minha insignificância diante de todo o mercado. Eu nunca tive notas boas na escola, mas pelo contrário. Nunca fui o aluno CDF, ao contrário, sempre fui aquele aluno que era a recuperação, e o aluno do futsal, da banda, da maloqueiragem, da banda de pagode. Aqui então, sabe assim, fazer tudo. Então sempre foi isso. Mas assim, eu sempre tive uma ambição muito grande, até porque não tinha outra alternativa se não fosse dar certo. Eu sou filho de classe média. E tenho muito orgulho disso, porque eu acho que nessas dificuldades foi que eu consegui desenvolver algumas habilidades que eu julgo essenciais no momento que eu estou hoje. E o tema do nosso bate-papo hoje, Zé, é o fardo no empreendedorismo, principalmente quando se é jovem. Eu, assim como você, comecei a empreender muito jovem. Comecei a empreender, na verdade, ainda na faculdade, quando eu abri meu escritório de advocacia. E eu senti um fardo muito grande, muitas limitações na minha cabeça. Naquele determinado momento, eu terceirizava absolutamente todas as responsabilidades da minha vida, todos os meus resultados. Nunca era efetivamente por conta das minhas atitudes ou das minhas habilidades. Muito pelo contrário, eu estava imerso na minha soberba autossuficiência e acreditando, na verdade, que o mercado é quem não era justo o suficiente. E hoje eu percebo que você está treinando basicamente o mesmo caminho e está tendo muito mais êxito. Confesso que mais êxito do que eu tive. Sendo muito franco, eu acho que você tem uma maturidade profissional, principalmente no que se refere à questão de gestão, muito mais do que eu tinha na época. E eu queria que você falasse isso, até porque eu acho o CJT um case de sucesso muito grande. Gostaria de, na minha época de estudante, ter tido a oportunidade de ingressar em alguma comunidade como CJT. Eu não tive. E por isso que eu louvo essa sua atitude e acredito que você está cumprindo uma função social muito grande. Então, eu queria que você falasse, inclusive, um pouquinho de como você conseguiu fazer a CJT ter o lugar de destaque que tem hoje, mesmo sendo tão jovem. Então, excelente pergunta, inclusive, mas o que é que eu penso? Eu acho que todo CNPJ, Paulinho,
ele tem que ter uma mensagem forte. O que é uma mensagem forte na minha visão? Duas coisas. Uma mensagem impactante e verdadeira. Então, por exemplo, quando a gente fundou a CJT, a primeira visão que eu tive lá atrás foi qual a mensagem que eu vou propagar para o mercado para que isso perdure e cresça, inclusive, além da imagem do fundador. Que eu acho que a CJT hoje ela transcendeu a imagem minha, de Adélia, de Gabriel, do pessoal. Então, qual foi a leitura que eu tive? Poxa, a gente tem que ter, acima de tudo, uma mensagem forte. E aí veio o que hoje é um slogan no Brasil todo, né? Que a gente fala, ó, CJT, a gente fala, ó, é a próxima geração de grandes tributaristas, certo? De fato, isso é arquitetado, a gente estudou isso. Poxa, a gente tem que ter uma mensagem forte. Ela é impactante, concorda? Ou seja, ela é curta, fácil de se prender na mente das pessoas e, ao mesmo tempo, é verdadeira. Porque tudo que eu falo para você, eu tenho que aplicar. Porque se eu não aplico, não te incentivo a tirar do papel também. Então, basicamente, a gente criou esse slogan e, de fato, executou do ponto de vista prático. Né? Então, por exemplo, uma curiosidade. Né? Hoje o pessoal deve ver aí no Instagram e fala muito, pô, o Zé é muito bom vendedor, mas não sabe que, ao longo da faculdade, eu estudei muito mais sobre cultura organizacional, sobre gestão, do que sobre vendas, inclusive. Porque qual foi a leitura que eu sempre tive lá no começo? O meu papel, e aí uma dica de liderança, de construção de projetos. Primeira coisa é você entender o seu lugar na cadeia. Veja, o pessoal fala muito assim, liderança é lidar com gente. Beleza, concordo completamente. Mas primeiro, acima de tudo, você tem que entender o seu lugar na cadeia. Ou seja, o que é que eu sou bom para depois encorajar os outros. Essa foi a leitura que eu tive na CJT. Então, por exemplo, no meu caso eu me considero o cara da visão. De, por exemplo, imagina um terreno cheio de mato, todo abandonado. Aí tu chega lá, pô, isso aqui dá pra fazer um negocinho. Então tu cortou o mato do terreno, botou o tijolo, construiu a casa, construiu o telhado, e agora fala, pessoal, vamos por aqui. Eu acho que por aqui pode ser um caminho. Então eu tive essa visão de, poxa, no que é que eu sou bom e no que é que eu não sou. E aí, inclusive, você se cercar de pessoas melhores, né? Que, inclusive, o meu herói, vamos dizer assim, no empreendedorismo, Jorge Paulo Lema. Não sei se eu já comentei isso contigo. Fala muito no Instagram, né? Da indicação do livro dele. E ele fala duas coisas que eu levo pra minha vida. Primeira coisa, ele era muito bom tenista. Curiosidade. Ele era muito bom tenista na época de faculdade. Ele não seguiu o tênis, porque o livro fala disso. Porque ele viu que não seria um dos 10 melhores do mundo. Qual a lição que eu trago disso para minha vida profissional e pessoal? Ele teve a humildade de reconhecer que ele não é tão bom naquilo, ao ponto de renunciar a uma paixão dele para focar no que de fato ele seria bom. Ou seja, eu tive essa leitura desde o início lá, no início da faculdade. Poxa, não quer que eu vou ser bom, velho. E eu acabei, de certa forma, aproveitando. E a segunda coisa, Paulinho, que eu acho que é muito importante, que eu aprendi também estudando essa questão de cultura, é crescimento em bloco. Como assim? CJT. CJT, eu estou aqui, mas eu sou a ponta do iceberg. Hoje a gente está com uma base de 300 pessoas. Final do ano, se Deus quiser, ano que vem a gente vai estar dobrando. Só um ponto do iceberg. Eu acho que é um projeto que ele passa por muitas mãos. Né? Inclusive, fica aí um agradecimento, não sei de onde vai pegar aqui, mas um agradecimento à Adélia, a Gabriel. São pessoas que efetivamente ajudam que você chegue lá. Né? Você nunca vai saber de tudo, eu nunca vou saber de tudo. Eu vou discordar de você em muitos pontos, você também, e a gente vai agregar e vai construir alguma coisa muito diferente junto. E aí um segundo ponto, além dessa questão de cultura, falando de modelo de negócio, respondendo a sua pergunta, de como foi que a gente construiu a CJT algo diferente, qual foi a leitura que eu tive? Quero fundar um projeto que não seja uma cópia ruim, guarda isso, que não seja uma cópia ruim de algo que já existe bom. Naturalmente, eu fiz muita pesquisa. Então, poxa, eu percebi no Brasil, por exemplo, que existem muitas associações ali em São Paulo que já estão há 5 décadas no mercado. Como é que eu vou competir com os caras? Então, pô, os caras já estão fazendo esse trabalho que é magnífico, deixa os caras lá, entendeu? Vamos tentar fazer algo que é arriscado, é arrojado, pode ser que tivesse dado errado e tá tudo bem, pode ser que tivesse dado certo como deu, mas a primeira premissa que eu tive foi, poxa, como é que a gente vai construir de fato algo diferente? E aí eu percebi essa lacuna, vamos dizer assim, e hoje arrisco a dizer, Paulinho, que de certa forma a gente criou o mercado. Sabe, eu acho que na área tributária, algo que muito me orgulha isso, inclusive, eu acho que, por exemplo, tu observa ali FDR, Unicap, eu acho que tem muito estudante ali
que decide ir para a área tributária hoje, vou decidir tributário do que antes. Sem dúvida. Sabe, isso é magnífico. Então, basicamente, a CJT é um projeto que eu considero o projeto da minha vida. Isso é números, né? A gente estava falando aqui antes da gravação. A CJT, comparado ao escritório, ela nunca vai me dar o mesmo retorno financeiro, mas ela é o projeto pelo qual eu acordo todo dia e falo assim, pessoal, isso para todo mundo, quem trabalha comigo, quem é parceiro, a gente não pode errar na atitude. Veja, errar em alguma coisa, todo mundo erra, mas nunca na atitude. Faz parte do jogo. Seguinte, tô ali no escritório, 8 da manhã. Por que eu sou obcecado, velho? Porque eu tenho que dar exemplo. Se eu não dou exemplo no escritório, por que o escritório existe? Por que o escritório está dando certo nesse um ano de escritório? Porque eu acordo todo dia, domingo a domingo, e falo, eu tenho que dar certo no escritório, porque essa é a forma que eu vou estar incentivando ao máximo tudo aquilo que eu falo para os meus amigos na CJT, pô. Então acaba sendo um ecossistema. Essa foi a leitura que eu tive desde o início. Poxa, eu quero ser dono do ecossistema. O que é ecossistema? CNPJs correlatos. Veja, mensagem forte, impactante e verdadeira, e correlatas. Então, por exemplo, o que é que eu digo para o mercado do ponto de vista prático? CJT, vamos lá, primeiro ponto. Construir a próxima geração de grandes tributaristas. Segundo CNPJ, escritório. Pessoal, esse negócio aqui que eu falo da CJT, de construir a próxima geração, agora eu quero te mostrar que é possível. Eu só te peço para se matar de trabalhar e estudar, porque eu me mato também. Ou seja, o escritório ele diz para o mercado o exemplo que eu falo. E agora, por exemplo, a empresa de educação. Comecei a lançar curso próprio. O que é que eu falo agora? Pessoal, eu não somente te digo que é possível, escritório. Eu quero te mostrar como é que eu faço. Ou seja, é uma linha argumentativa, cronologicamente falando, sempre correlata e, acima de tudo, verdadeira. Então, essa foi a leitura que eu tive desde cedo e espero, em breve, né, isso aí foi inspiração sua, espero, em breve, seguir essa mesma lógica com o escritório de contabilidade, né? Uma curiosidade aí, sou bacharelando em contabilidade pela FPCAF, né? Quem me fez tirar esse projeto do papel também foi Paulinho. E seguir essa lógica, né? Então, por exemplo, em 2 anos vai ter reforma tributária. O que a gente vai fazer? Criar um ecossistema. E melhorar o mercado acima de tudo, entendeu? Rapaz, sensacional essa sua capacidade de discernimento e visão do futuro. Eu tive algumas características um pouco distintas, em que pese complementares. No início eu foquei muito no conhecimento técnico. Na minha época não existia Instagram profissional, eu não conseguia ver qualquer tipo de profissional, muito menos jovem, que pudessem entregar uma espécie de resultado. Porque eu fazia parte de um recorte que me traziam crenças limitantes. Como assim? Você pode ter 3 tipos de crença. Aquilo que você é, aquilo que você pode ser ou aquilo que você merece. Aquilo que você é, aquilo que você pode ser... E aquilo que você merece. Tá, peguei. Algum desses 3 tipos de crença limitante. E você sempre vai ter alguma boa razão para ter algum tipo dessa crença limitante. Seja porque você não é filho de um advogado ou de uma advogada, seja pelo fato que você não estudou numa escola específica ou não estudou numa faculdade específica, ou porque você não teve os melhores estágios, ou porque seus pais se separaram muito cedo e você tem lacunas no seu subconsciente que não foram devidamente sanadas. Algum tipo de problema você tem. E que se você não tiver o comportamento no qual você tenta efetivamente resolver esses seus problemas que está no seu subconsciente, você vai cair na armadilha de ter algum tipo dessa crença limitante. Eu não tinha esse discernimento naturalmente quando eu comecei. Então eu me apeguei exclusivamente no conhecimento técnico, que não era lá essas coisas. Pelo menos na minha concepção era, na minha visão rasa de futuro, mas eu via que eu era, na verdade, um menino completamente imaturo. Eu via efetivamente que relacionamentos superficiais iriam me preencher de alguma forma. Como assim? O meu final de semana no Carvalheira ficando com as meninas e acordando de ressaca e vivendo em razão do final de semana. Fazendo a minha média, ou seja, aquilo que era nada mais, aquilo que era o suficiente para eu poder cumprir minhas cadeiras na faculdade e cumprir meu dever no estágio. Então eu era uma pessoa completamente imatura
em vários aspectos. E essa é a primeira dica, na verdade, que eu dou para qualquer tipo de jovem empreendedor. Primeira situação. Se você não souber efetivamente se relacionar com profundidade com alguém, dificilmente você vai conseguir liderar. Como assim? A primeira pessoa com quem você vai conseguir se relacionar é com sua namorada, sua noiva, sua esposa, e que se você construir um relacionamento sólido, aquilo inevitavelmente vai te ajudar nas outras áreas do relacionamento. Porque você vai começar a perceber que relacionamento é pautado, na verdade, em respeito ao diálogo. Você vai começar a entender uma coisa chamada reciprocidade afetiva. E você vai começar a entender, na verdade, que não se trata sobre você, se trata sobre o outro. Aí sua visão começa a mudar. E eu não conseguia perceber isso até esse ano, na verdade, quando eu trouxe respostas para mim, principalmente quando eu me aproximei muito de Deus, que se eu não tiver um propósito, um alicerce muito bem definido, muito provavelmente eu vou cair na armadilha ou da minha autossuficiência ou acreditar que a minha felicidade está no ponto futuro, especificamente no consumismo. Quando eu tiver tal carro, quando eu fizer tal viagem, quando eu for para tal país, ou na minha autossuficiência de exclusivamente ser os meus desejos, entende? Ah, eu vou beber, eu vou consumir, eu vou controlar minha ansiedade com um determinado vapor, seja lá qual for. E enquanto você não tiver essa maturidade para conseguir se relacionar com as outras pessoas de uma forma mais profunda, você vai ficar nesse looping e que você não vai conseguir passar para o ponto futuro. Perfeito. E isso é normal, tá? Isso é perfeitamente normal. Tem algumas pessoas que conseguem avançar para esse nível, eu já estou falando já de uma pessoa mais patriarca, que ela é ambiciosa, ela é disciplinada, ela é pautada na verdade e ela é temente a Deus. Esse cara, quando tem essas características, ele tende a ser um cara escasso no mercado. É muito raro. Muito raro. E quando você tem essas características, é inevitável. Você vai atrair o sucesso. Você não vai ter agenda suficiente para atender o número de pessoas que querem falar com você. Seja através do WhatsApp, uma ligação de vídeo, presencialmente. E aí você vai começando a perceber, na verdade, que se trata de você e não se trata do índice da Bolsa de Valores, índice de desemprego, IPCA, ou quem quer que seja que você queira terceirizar. Isso que você falou é engraçado por conta do seguinte, Paulinho. Eu sempre tive na minha cabeça um outro ponto que é assim, ó. Essa questão de relacionamento. Não importa o fato de, por exemplo, eu ou tu ter lido 100 livros de negociação, sei lá, tu agora voltou do G4 com a cabeça ainda mais voltada para a construção lá do escritório. Deve ter sido muito proveitoso, depois eu falo aqui um pouquinho sobre isso. Mas veja, uma premissa que eu tenho na minha vida: técnica não esconde coração. Eu posso ler sobre rapport, sobre venda, não sei o quê. Se eu for falso contigo ou tu comigo, ou fulano com ciclano, ninguém é idiota, pô. O cara sabe a verdade. Então, uma das coisas que eu me orgulho muito, e até uma dica pro pessoal também que está começando, que vai ver esse podcast aqui, é que os relacionamentos duradouros hoje que eu tenho, de, por exemplo, você mesmo, tive uma questão recentemente, te liguei, trocasse ideia comigo, me aconselhou. Esse tipo de relacionamento, ele tem que se dar em razão de verdade, de resultado, de esforço, entendeu? O pessoal acha que network é Paulinho, você é o cara. Paulinho, tu deve receber mil direct desse numa semana, entendeu? Então, eu concordo completamente contigo. E aí, veja, um outro ponto, porque eu acho que é uma excelente forma de controlar a ansiedade. Você que não tem resultado, ainda assim tem que ser respeitado. A pessoa só não é respeitada se ela não quiser. Não tem desculpa. Eu não tenho resultado. Beleza, como é que eu vou me relacionar? Tem como. Eu vou lhe dar um exemplo meu. Você já me admirava antes de eu ter resultado. Perfeito, claro. Mas me admirava por quê? Pela coragem. Esforço, coragem. Não tem resultado ainda? Se esforça, pô. Mostra que tu trabalha mais do que todo mundo. Outro ponto que eu falo. Sabe qual é? Eu acho que tu vai concordar. A maior dificuldade que eu tenho hoje, enquanto
poxa, líder, ecossistema, essas coisas que tu também aí tem tuas questões, é transmitir esse nível de obsessão, positivamente falando. E aí, qual foi uma das conclusões que eu tive recentemente? O pessoal fala assim, né? Eu quero ter um carro X, eu quero ter uma casa X, eu quero ter um escritório com X funcionários. Tá, beleza, sonho todo mundo tem, o caminho. E aí, veja, é matemático que eu vou falar agora. Se tem Zé, imagina 2 pessoas iguais. Tem Zé e tem Zé 2. Zé trabalha 7 horas por dia e Zé 2 trabalha 12. Os talentos são os mesmos, velho. Quem é que vai crescer na vida? O cara que tá trabalhando 12, 13, 14 horas. É matemática, pô. É matemática. Então, por exemplo, confiança, né? A bio dele, vou te mostrar que tudo se resume a confiança e fluxo de caixa. O que é confiança, Paulinho? Confiança vem de resultado. Resultado vem de preparo. Preparo vem na decisão de estudar, pô. Verdade. É cronológico. Então, o que é gente boa? O que é o profissional escasso no mercado? Eu considero 2 coisas. Gente boa é o profissional que ele é confiável, entre a questão de Deus que você falou, e confiante. Confiável e confiante, os conceitos não se misturam. E aí, trazendo um pouco da questão de Deus, estava até no carro pensando sobre isso. Fiz, poxa, antes de gravar aqui o podcast, tu falou que as dificuldades que eu tenho hoje, elas só vão mudar porque tu também tem, por exemplo. E aí, eu vejo hoje tua aproximação com Deus, principalmente esse ano, eu percebi que tu teve muito esse elo. Eu acho que a pessoa tem alguns momentos da vida que ela tem que se prender a algo maior. E, inclusive, transmitir isso dentro da cultura do escritório. Porque, por exemplo, o pessoal fala muito de cultura organizacional. É mais fácil controlar a cultura com pessoas tementes a Deus, ou seja, que acreditam no legado dele, ou não. Porque o que é cultura? Cultura é uma coisa, Flávio Augusto fala, você acompanhou o Flávio Augusto também. Cultura é o que acontece quando o líder não está na sala. Quando tu não está na sala, é mais fácil tu gerir o teu negócio com pessoas que acreditam em Cristo ou pessoas que não? Eu vou te dar... Você falou alguns pontos muito interessantes. O primeiro, existe um arquétipo, um elemento que eu não gosto muito, que se chama simpatia. Como assim simpatia? O homem, quando ele não está pautado na verdade, ele utiliza a simpatia, na verdade, para ludibriar. Ele não está sendo verdadeiro o suficiente ou autêntico para entender efetivamente o que ele acha, mas, na verdade, utilizando de elementos da simpatia para conseguir o que ele quer. Mas não é efetivamente o que ele acredita, o que ele acha, o que ele gosta. E eu não gosto desse tipo de elemento. E eu, às vezes, consigo identificar isso, muito pelo fato de que eu consegui ter a clareza do que é a simpatia. Então, a simpatia é o quê? Tipo... Simpatia é o fato de dizer o seguinte... Bajulador? Mais ou menos, também. Eu termino te trazendo, seguindo alguns elementos para conseguir o que eu quero. Eu muitas vezes não gosto de você, você não me faz bem, mas eu falo o que você efetivamente quer ouvir para eu conseguir o que eu quero. Tá, entendi. Ser uma pessoa simpática. Entendi. E não verdadeira. Você pode ser uma pessoa entusiasmada, uma pessoa agradável, mas de uma forma autêntica. Sim, Isso é a verdade. Entendi. Outro ponto interessante que você mencionou é o seguinte. Qualquer tipo de relacionamento, a depender das circunstâncias, você tem que identificar, porque se tiver um choque muito grande, não vai dar certo. Por um exemplo, relacionamento conjugal. Se for um cara atlético, não tem como se relacionar com uma pessoa que não é atlética. Então, atlético com atlético. Se for um cara conservador, não tem como se relacionar com uma pessoa progressista. Então, conservador, progressista, progressista. Não adianta você se relacionar com uma pessoa que é muito da igreja com outra pessoa que não acredita definitivamente na igreja. Por quê? Porque em algum determinado momento vai ter um conflito muito grande. Não tenho como me relacionar com uma pessoa que sonha em ser mãe e eu não quero ser pai. Não dá. São valores que tendem a um contraponto muito grande. E é isso que eu implemento na cultura do meu escritório. A cultura do meu escritório é o seguinte. Qual é o nosso propósito? Nosso propósito é suprimir as aflições e angústias das pessoas, trazendo soluções e propagando a palavra de Deus. Esse é o nosso propósito. Legal. Esse é o nosso propósito, porque é isso que a gente acredita. A gente tem culto toda terça e sexta no escritório.
Ah, mas eu não acredito em Deus. Tudo bem, você não tem condições de trabalhar lá no escritório, está tudo bem. Monte o seu e monte suas regras. Mas aqui dentro da nossa organização existe uma cultura bem definida. Por quê? Porque se não tiver valores e princípios similares, vai chegar em algum determinado momento que vai ter um conflito muito grande. E esse conflito traz resultados muito perversos. Então, por isso que tem que estar perfeitamente alinhado. Porque eu encontrei Deus, eu diria, eu estou falando muito de Deus hoje em dia. Porque eu percebi, eu sou um cara com 30 anos de idade, tenho clientes multinacionais que estão na Bolsa de Valores, tenho operação em todo o Brasil, viajo praticamente toda semana, velho, tenho 5 CNPJs, operações que eu jamais imaginei que eu ia alcançar em algum determinado momento. E você pode procurar Deus na dor ou na prosperidade. Eu procurei no melhor momento da minha vida. Casado com a mulher que eu amo, que eu gosto. Paulinha, você é fera, viu? A rainha é a rainha, velho. A pessoa mais importante da minha vida. Então, casei com a pessoa que eu gosto, casei com a pessoa que eu queria, ganho cada vez mais todos os meses, tenho um apartamento, tenho carro, aplicações, enfim, só cresço. E eu percebia que aquilo não estava me dando a plenitude que eu queria, o preenchimento. Porque eu me perguntava, cadê a felicidade? Porque quando eu era imaturo o suficiente e eu achava que a felicidade sempre estava no ponto futuro, eu cheguei nesse ponto futuro. Eu disse, o que mais eu preciso para ser feliz? Se eu já tenho absolutamente tudo. E foi aí que eu fui procurar respostas na palavra de Deus. E aí eu comecei a ter o poder da ambiência da igreja, comecei a estudar sobre a palavra de Deus. Engraçado que tudo aquilo que eu estudava, as minhas certificações, nos livros, estava tudo na Bíblia. E é isso que me causou assim uma contradição muito grande. Eu disse, puxa vida, isso aqui eu consigo pregar em algum elemento da Bíblia. Porque as pessoas acreditam, olham para mim, para o meu Instagram, e isso é muito, muito engraçado quando vai conversar comigo. Eu acho que a minha vida é perfeita. Inclusive os próprios colaboradores. Mal sabem que às vezes eu acordo, que é o normal, eu digo, meu Deus, como é que eu vou resolver esse problema hoje? Senhor, me dá sabedoria e discernimento necessário para que haja a tua vontade no dia de hoje. E sigo minha vida. E quando eu coloco a minha limitação e a minha insignificância em Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus, eu estou entregando a suficiência em Deus e não na minha autossuficiência. Então eu deixo esse fardo não para minhas costas, porque você não vai controlar tudo. Você não vai controlar todas as variáveis, você não vai controlar seus colaboradores, a performance das pessoas, as emoções que elas estão naquele determinado momento. Isso é um fardo muito grande. Então, quando eu comecei a encontrar respostas, eu encontrei Deus na prosperidade. E você trabalhar na prosperidade é muito mais difícil do que quando você está na adversidade. Porque, veja, você está na adversidade, você está no pior, mas você está no fundo do poço. Não tem como mais. Então você se apega a qualquer coisa. É fácil se apegar a Deus. É fácil fazer promessas. Agora, quando você está na prosperidade, será que é fácil você deixar de ir para um restaurante e comer um arroz piamontês com filé alto para comer uma salada com peito de frango? Uhum. Você pesar a comida para você ter uma dieta balanceada? Você acordar de 5h30 da manhã e correr não sei quantos quilômetros. Sem precisar, né? Sem precisar. Casado, mas para você ter uma mente mais equilibrada, um corpo mais forte. É fácil você dedicar horas e horas para estudar e se alimentar mais do Espírito Santo? Por quê? Porque você já... Para quê? Não é mais difícil. Sim. Porque tudo está acontecendo bem, está tudo... Você está superando todos os obstáculos, todos os desafios da sua vida. Então a tendência é você não ir procurar Deus nesse momento. Mas quando eu procurei Deus... Às vezes até subir a cabeça, né? Aí você entra no erro clássico do ser humano. Qual é? Calma. Fala aí o recorde de Flávio Augusto. Velho, esse erro é muito... É porque é muito engraçado isso. Porque às vezes a gente está conversando com alguns clientes e eles terminam falando alguns aspectos macro, micro e econômicos que impactaram o resultado da empresa. Mas, na verdade, a empresa teve resultados
ruins, muito pelo erro do próprio gestor na vida pessoal. Como assim? Velho, você não é bonito feito você acha que é. Você não é sarado feito você acha que é. Você não tem a conversa que você acha que tem e que você só tem um sucessinho e um dinheirinho que na sua bolha é um dinheiro relevante e que vai ter as meninas querendo efetivamente se relacionar com você. Então, velho, te agarra com uma, foca nela e foca no teu trabalho e foca na tua família que as coisas vão prosperar. Esse recorte é muito bom, velho. Porque é a verdade. Qual é o erro clássico? O erro clássico é você buscar o seu preenchimento na bebida, em aposta, em prostituição, em cigarro e outras mulheres. Esse é o erro clássico. E isso é matemático, né? Porque, veja, por exemplo, tanto eu como tu tem relacionamento. Veja, isso é matemática. Se eu tivesse solteiro hoje, no meu contexto de, poxa, tracionar os negócios tudo, eu tenho certeza absoluta, que eu ia gastar tranquilamente aí por dia 2 horinhas de direct. Aí curte um story, responde, papapá, WhatsApp. Tô mentindo? Claro que não. É 2 horas a E menos tudo disso tudo. é legítimo, você tá solteiro. É claro. Não tô dizendo que tá errado não, entendeu? Não, exatamente. Mas é matemática. É matemática. A mulher, ela tem um elemento muito interessante que foi uma graça de Deus. Ela é muito virtuosa, ela é muito inteligente, ela é muito sábia. Qual é a diferença do homem e da mulher? O homem tende a ir para a caça. Ele é o provedor, ele vai para a luta. O homem tem a essência a fúria. Por isso que crianças de 10 anos, 12 anos, a brincadeira é brincar de murro, brincar de luta, enquanto a mulher ficava olhando, o que é que esse maluco tá fazendo? Esses meninos são um bando de tabacudo, como diz aqui, né, no Nordeste. Mas por quê? Porque é um bocado de menino que tá chegando a testosterona dele, tá elevando, porque é fúria. Qual é o homem que se destaca? Aquele que controla a sua fúria. Aquele que diante do caos ele se sai bem. Aquele que diante da pressão ele se sai bem. Aquele que diante, quando as pessoas mais pressionam, ele performance. Por quê? Porque ele controla a sua fúria. E qual é a mulher? A mulher, por sua vez, ela te dá sabedoria, te dá serenidade, te dá conforto, te dá aconchego, para você conseguir performar na rua. Então é um time. E cada um tem sua função dentro desse time. E quando os dois estão na mesma sintonia, no mesmo caminho, no mesmo propósito, meu amigo, as coisas acontecem de uma forma que você realmente não imagina. Agora, isso é o tipo de situação que demanda maturidade. Não é fácil conversar isso, porque a tendência é você cair em tentação e cair em dificuldade. Só para a gente encerrar, mas eu costumo dizer o seguinte, olha, a CJC deu certo até hoje. Amanhã não significa que ela vai se dar bem. Só vai se dar bem se você acordar e trabalhar e ter o espírito de aspirante que você tem. Uhum. Assim como meu relacionamento, assim como minha empresa, assim como meu estudo, meu inglês, meu corpo, minha mente, meu espírito, com tudo. Eu tenho que acordar todos os dias e trabalhar arduamente para que aquilo continue dando certo. E isso que tu tá falando, antes de passar para o próximo ponto, é muito interessante por conta do seguinte, eu não sei se tu já parou para pensar nisso, mas a admiração que você tem com as pessoas, ela muda ao longo do tempo, à medida que você se aproxima. Por exemplo, aí eu vou voltar no tema de Deus para tu entender. A gente se conheceu quando eu tinha 21, quando a gente acabou de fundar a CJT. Naquele momento, eu admirava Paulinho, por quê? Aquela admiração de tabacudo, né? Começando. Eita, pô, o cara advogado, bem-sucedido, estudioso, cantor, alvirrubro, tudo. O cara veio de longe ali, pô, cara, vida perfeita. Vai se aproximando, vai vendo, poxa, naturalmente vai crescendo também, né? Então vai vendo que, poxa, aquilo que ele está fazendo é possível e a admiração vai mudando. Em que sentido? Há 3 anos atrás, eu admirava Paulinho por ele ser um excelente advogado, um excelente empreendedor. Mas eu acho que isso é o caminho natural das coisas, se seguir o que tu fez, se seguir o que o pessoal fez. Porque é o que o Lucas fala direto, né? Inclusive, um abraço para Lucas, o pessoal fala... Lucas fala assim, o sucesso deixa rastro. Então, não tem que inventar roda não, pô. Só tem que ser obcecado e seguir as coisas.
Então, por exemplo, o que é que eu te admiro hoje? Não é mais o fato de ser um excelente empresário, de inteligente. Não, pô. É o fato de você ser um cara que controla a rotina. Eu acho que você é exímio nisso. Isso é uma coisa que eu mais te admiro hoje. E aí, por que isso tem completamente a ver com Deus? O que é que eu penso? O que é liderança? Eu falei contigo com o Paulinho isso quando a gente estava no shopping. Não sei se tu se lembra. Que eu falei assim, liderança é dividir o mérito, dividir o sucesso e concentrar para si o fracasso. Então, por exemplo, nem Deus agradou todo mundo. Imagina a gente. Eu tenho certeza que tem pessoas que, além de tem alguns que ele admira, e tem outros que falam que só precisa de um errinho teu por aí para te linchar. Só precisava o escritório não ter engrenado no ano 1, que... Olha aí o talento da próxima geração, entende? E eu acho que quando você sabe de fato a tensão e a responsabilidade que é liderar, por que é liderar? Liderar é tomar decisão que se der certo é de todo mundo, mas se errar é Paulinho, velho. Quando você sabe a responsabilidade que é liderar, eu acho que você se aproxima de Deus. Porque, por exemplo, um outro ponto. Semana passada, tomei uma com o menino da CJT lá em casa, numa sexta. Bicada gigante, ressaca teoricamente no outro dia, né? Teria que acordar no outro dia, 11 da manhã, meio-dia, com a cabeça doendo. Acordei de 4h30. Acordei, gente. E comecei a pensar nas coisas pro ano que vem. Eu cheguei até a te falar isso nos bastidores. Veja, isso foi eu? Não, isso foi quem? Deus. O que é intuição? Intuição, Paulinho, é Deus te falando que você tem que seguir dessa forma. Pelo menos é o que eu penso. Deus é te falando, existe um padrão passado que tu viveu, que eu estou te apontando esse sentimento para que você faça isso. A intuição não é porque tu é inteligente, não. É porque tu é um cara que acredita em Deus e que ele está te dando norte de... Às vezes, negócio, às vezes não é planilha, não, pô. Negócio, às vezes, não é número, não é matemática. Às vezes, é intuição, é teu coração dizendo, vem por aqui, tu vai. Então, acho que essa questão que tu está falando de liderança, da atenção, da tua rotina, eu acho que tu se prende muito à questão da força maior, né, de Deus. E eu acho que é algo que eu estou aprendendo muito. Se eu pudesse te falar hoje um ponto de melhoria para o ano que vem, eu digo sem dúvidas que não é, modéstia à parte falando isso, mas não é estudar sobre cultura, gestão, venda, tributário, isso aí o cara estuda. É fazer o fácil, que é o mais difícil de se fazer, né? Que é acordar cedo, 5 da matina, correr, se alimentar bem, parar de tomar energético. Eu acho que tu tem essa rotina hoje muito em razão dessa questão religiosa, entendeu? Isso é algo que eu te admiro. Isso leva tempo, eu diria. É algo que você vai gradualmente melhorando e entendendo que precisa se desenvolver nessas áreas, porque os desafios vão aumentando. Você falou algo muito pertinente, que é o seguinte: quando as pessoas, normalmente, o homem, ele te valoriza e ele te respeita de acordo com os teus resultados perante os outros homens. Então, para a sociedade, o que é resultado perante os outros homens? Reconhecimento, dinheiro, influência e poder. Isso é o que a sociedade enaltece. E tudo bem, não tem problema você ter resultados. Na verdade, é indicado que você tenha bons resultados. Mas para você ter resultados, basta você se desenvolver alguns hard e soft skills, que você vai ter esse resultado. Deus, você não precisa de Deus para ser bem sucedido monetariamente. Você precisa de Deus para ter plenitude. Aí é diferente. Aí é uma conversa diferente. Sim. Por quê? Porque se você se desenvolver e ter uma inteligência emocional, algo nesse sentido, você vai ter o dinheiro suficiente. Mas você não vai ter plenitude. E a plenitude é atributo também da felicidade. O que é felicidade? Você ser pleno em todas as áreas de sua vida. O dinheiro é uma delas. O espírito é outra, a família é outra, saúde é outra. O que é que adianta você ter muito dinheiro e você não tem um atributo da prosperidade, que é o sono? O sono é um grande atributo da prosperidade. Caramba, velho, verdade. Então você não é próspero. As pessoas tendem a falar que vou buscar Deus para ser rico. Não é isso, não é próspero. É o que a gente está falando. Próspero é você sair do ponto A para o ponto B. É você prosperar, é você crescer, você sair de um ponto 1 para o ponto 2. Isso é ser próspero. E você
só vai ter a clareza suficiente do que tem valor se você encontrar as respostas em Deus, porque você começa a perceber sua insignificância. A chave da sua cabeça muda. Você começa a entender que o outro é mais importante, o servir. E quando você tem essa perspectiva do servir, meu amigo, vai cair dinheiro do teto. Vai cair oportunidades do céu, que você vai dizer, meu Deus, é mais oportunidade do que eu tenho habilidade ainda suficiente para trazer todas essas oportunidades. Nosso objetivo no ano que vem, do planejamento de estratégia, é dobrar de tamanho. Porra, tá. Dobrar de tamanho. Então, você está falando, por exemplo, do G4, a gente estava fazendo uma operação com um dos sócios do G4, não é nem Nardon, nem Alfredo, nem o Thales, mas um dos em outras operações, que é um dos maiores fundos de investimento do país. Eu estava lá conversando, falando, oxente. E tá tudo bem, velho. Sabe por quê? Porque no meio da conversa ele não perguntou qual era a maturidade do investimento, custo de aquisição de cliente, a taxa interna de retorno, nada do ponto de vista técnico. O que ele me perguntou, ele disse, você acredita em Deus? Por que você está trabalhando? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Por que você está aqui? O que é que você quer para o mundo? Quais são seus maiores medos? Qual é a sua maior dificuldade? Aí, quando eu comecei a responder, e eu não esperava nem um pouco disso, tá? Eu fui com o meu MacBook, com um PowerPoint cheio de número lá. Que nem fui eu que fiz o PowerPoint, evidentemente, mas eu disse como era para colocar. E ele me perguntou tudo isso. Não deixou nem eu apresentar. Ele disse, beleza, o garoto está pronto. Porque ele percebeu, o cara que está lá muito forte, que já tem muito dinheiro, pô, não é mais por dinheiro. Então o cara percebeu, e isso está sendo uma propagação nas redes sociais muito bonita, porque a gente vê pessoas muito bem-sucedidas que entenderam isso e começaram a propagar nas redes sociais. Então, as outras pessoas que ainda não atingiram algum resultado mais expressivo perante os homens, começaram a perceber, poxa, está todo mundo falando sobre Deus. Será que existe alguma coisa? E aí você vai de encontro com a graça de Deus que está ali, plenamente disponível para você. E é a única coisa que não se ensina, né, velho? Não se ensina. Porque, veja, tu pode estudar processos, tu pode ensinar para colaborador o que é ticket médio, o que é custo de aquisição, o que é ciclo de venda, o que é follow-up, mas tu não vai ensinar o cara a estar afim, tu não vai ensinar o cara a ser ético, e acho que faz todo sentido. Porque quando você está cada vez mais conectado com o Espírito Santo, você fazer uma coisa errada, o pecado, isso te incomoda tanto, te angustia tanto. E você diz, para que eu estou fazendo isso? Então isso vai te guiando. Significa dizer que você deixa de ser pecador? Claro que não. O pecado é um câncer, meu amigo. O pecado, nascemos nele. Eu peco todos os dias. Mas eu tenho que acordar todos os dias e trabalhar para ser melhor cada dia. Eu fiz uma postagem, inclusive, ontem no Instagram. O da foto? Da foto. Porque esse era eu, jovem advogado. Tu tem quantos anos naquela foto? 23 anos. No auge da minha arrogância, prepotência, sem resultado e querendo mais. 23 anos, velho. 23 anos. Sem resultados e sem entrega, sem maturidade, sem conhecimento técnico. E terceirizava a responsabilidade, acima do peso, sem rotina. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu nunca perguntei isso. Tu falou que essa foto foi com 23, certo? Certo. Quando foi que tu sentiu a virada de chave? De dizer assim, porque veja, tu tem 30. Então, se essa foto foi com 23, tu tá falando... 7 anos. Se tu virou a chave naquele momento, foi 7 anos de não labuta. Fechei a chave não virei a chave naquele momento. Eu tô olhando no recorte de hoje, me comparando com 7 anos atrás. Assim como você não vai ter condições de se comparar com o Zé daqui a 7 anos. Vai ser uma pessoa completamente diferente. Em vários aspectos. Até porque se você for a mesma pessoa, você... Estagnou, você fez tudo errado. Então, atender, assim como se Deus assim permitir, eu trabalhar, tiver saúde suficiente, daqui a 7 anos eu vou olhar para o Paulo de hoje e vou dizer o seguinte, eu tenho algumas qualidades, mas muito menos do que eu vou ter daqui a 7 anos. Claro, a tendência é essa. E novos defeitos também, né? E novos defeitos. Faz parte também da vida e que a gente vai corrigindo a rota. Mas você vai começando a também ter acesso a algumas pessoas que elas vão te ensinando. Inteligência emocional, inteligência física, saúde, família, alicerce, para te preencher. Porque, veja, aflição e angústia nós vamos ter o tempo todo. Eu tenho medo, eu tenho angústia, eu tenho situações... A nossa cabeça e a nossa falta de fé tende a nos levar para esse caminho.
E é legítimo, tudo bem, somos seres humanos. Uhum. Mas, e é isso, quando eu peço perdão, eu disse, meu Deus, todos os meses a gente só cresce, e mesmo assim ainda chega no mês e eu ainda fico na angústia. Por quê? Porque, bicho, na vida tereis aflições e faz parte do jogo. É isso que falta. Se eu pudesse falar para algum jovem hoje que está querendo empreender e entrar nesse fardo, porque a liderança é um fardo. Por que a liderança é um fardo? Porque você vai ter que tomar decisões que não vão agradar todo mundo, muito pelo contrário, e que mesmo assim você tem que se sentir bem com essa decisão e não agradando outras pessoas. Porque a pessoa vai falar mal de você, nem quando ela está falando bem e nem quando ela está falando mal, me define. Pode estar uma pessoa que está sempre me elogiando, os elogios dela não me definem. E pode estar uma pessoa que está 100% me criticando e as críticas dela não me definem. O que me define, na verdade, é o que eu tenho a ciência do que eu sou, dos meus pecados, das minhas limitações, dos meus medos. E também, da onde eu consigo chegar, da onde eu posso chegar. Isso é um fardo muito grande, a liderança. Eu lembrei de um post de Nardon, que ele fala o seguinte, liderar é você tomar decisões que vão incomodar pessoas no limite do incômodo delas. Ou seja, por exemplo, tu tem uma equipe de quantos colaboradores? 22. 22. Tu vai tomar decisões que vai agradar alguns, outros não, e vice-versa. Então, entender imagina um organograma. Tem um organograma lá de administração, né? Mas tem outro, que ele é invisível. Então, dentro desse organograma invisível, é a pessoa ter o tato de entender o que é que está agradando, o que é que não está, e o limite disso, né? Então, o Nardon, ele fala muito isso. E eu concordo grau, número, gênero contigo, porque é aquela história. O que é que tu perguntou, o que é que tu faz? Eu sou um tomador de decisão, meu amigo. Eu sou um tomador, você também. Eu falei semana passada. Eu sou um tomador de decisão, bicho. Seguinte, Zé, se eu fosse tu, eu faria assim. Por que não fez? Eu disse isso à rainha semana passada. Eu disse, amor, se eu pudesse resumir o que é a minha advocacia, é ter conversas difíceis. Velho, eu não manjei PJE, eu mal redijo, eu faço atribuições que, na verdade, poucos advogados fazem. Isso é muito mais cansativo, né, velho? Mentalmente, fisicamente e espiritualmente, porque eu tenho diariamente conversas difíceis. E conversas que naturalmente não vão agradar. Mas eu tenho que ter a sabedoria suficiente e a coragem e controle emocional para controlar minha fúria suficiente que mesmo na tomada de decisão que desagradou, eu saia tranquilo e sereno. Lembrei de um ponto agora que tu falasse. Uma dica pro pessoal que quer abrir escritório em 2025, por exemplo. Uma das coisas que eu acho que transformou minha vida ao longo da faculdade foi ter aprendido o seguinte: não vai existir nenhum lugar perfeito até que eu abra o meu, que nem é perfeito também, nunca vai ter perfeito. Mas é o seguinte, qual é a mensagem por trás disso? Poxa, primeiro, tem a gratidão, né, aos seus mentores, às pessoas que te ensinaram, mas naturalmente, quem quer abrir o escritório próprio, ele quer abrir por um motivo. Ele quer abrir porque ele quer fazer o esqueleto do zero, ele quer criar sua própria cultura, grão por grão. Então, naturalmente, é o seguinte, o que é que eu vejo muito do jovem no geral? Até, de certa forma, uma prepotência, Paulinho, uma arrogância, de, por exemplo, eu estou incomodado com esse escritório X. Primeiro ponto, o cara chegou lá, abaixa as orelhas e escuta, primeira coisa. E a segunda coisa, abaixou a orelha, escutou e continua incomodado, não seja por isso, tome o risco. Abre o teu, pô. Abre o teu, faz do teu jeitinho. Faz do teu, pô. Vai pra guerra. Vai pra arena, né? Vai pra arena, pô. Vai pra arena e faz do teu jeito. Exatamente. Monta a tua cultura, teus princípios, teus valores. É muito simples de resolver. Vai controlar tuas emoções, vai controlar teus medos, vai receber os nãos que o mundo vai te dar, que a vida vai te oferecer. Isso mesmo. E tá tudo certo. Pessoal, primeiro bate-papo com o Zé, o fardo da liderança no jovem empreendedor. Vamos trazer agora um segundo tema extremamente profundo, interessante, que sem sombra de dúvidas vai ajudar todo mundo. Muito obrigado, pessoal.